Boa noite, é uma alegria enorme estar aqui e contar com a sua companhia nessa terça-feira. Nós estamos aqui realmente muito felizes por estar na nossa segunda edição e contamos com a sua companhia, com seus comentários, enfim. É uma honra estar aqui, poder compartilhar com você todas as terças-feiras às 19h30 o Leader School Connection. O Leader School Connection, ele está sempre, você vai sempre encontrar, né? Estaremos aqui, né, Gilson? Na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4, no Paraná Mídias TV, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Leader School Connection, um programa de entretenimento com informações profissionais, conectando você com o mundo. A Leader School Connection, na verdade, o nosso programa conta com o apoio do Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Berta Joias, Relógios e Ótica. E a partir desse momento, você que compartilhar a nossa live estará concorrendo a um brinde especial oferecido pela Berta Joias e Relógios. O sorteio acontecerá no final da programação. Fiquem ligados, compartilhem que vocês estão concorrendo. E, com grande alegria e com uma imensa honra, eu apresento a vocês o nosso convidado, Gilson Metz, um grande amigo, que foi aluno, né? Nossa, há muito tempo, né, Gilson? Um grande aluno. Boa noite, Gilson. É uma grande satisfação tê-lo no nosso programa. E eu gostaria muito de ler um breve currículo seu, né? Para que vocês conheçam um pouquinho do Gilson, que muitas pessoas já o conhecem, né? Então, diretor de negócios do Sicredi Aliança Paraná São Paulo. Sua formação, então, teve graduação, na verdade, tem graduação em Ciências Contábeis, pós em Contabilidade Gerencial, MBA em Gestão Empresarial. Graduado em Programas de Gestão e Liderança pelas universidades de New Western, em Chicago, Cambridge, Inglaterra, INSEAD, Singapura, Wharton, Pensilvânia, Singularity e Vale do Silício, nos Estados Unidos. Foi presidente, né, da JCI em 2004, passou por vários cargos nacionais, chegando a presidente nacional em 2009 e comissionado das Américas em 2010. Foi presidente local mais destacado do Brasil e das Américas em 2005 e membro júnior mais destacado do Brasil e das Américas em 2006. Que emoção! Representou o Brasil das Academias de Liderança das Américas do Panamá e no Mundial no Japão. Adora estar com a família, gosta de futebol, de pedalar, viajar e gosta de inglês, que eu sei. Bem-vindo, Gilson! Bem-vindo ao nosso programa, ao Leader School Connection. E eu gostaria muito mesmo que as pessoas conhecessem um pouco da sua história. Eu sempre sou fã, sempre digo que a sua história é uma história muito linda, né? Porque nós nos conhecemos já há muito tempo. E eu sempre falo que aquilo que é bom deve ser compartilhado. Acho sua história linda. Admiro muito, né? E eu gostaria muito de compartilhar um pouco. O que você pode contar para nós, Gilson, dessa sua trajetória? Quando começou? Enfim, como começou? Como tudo aconteceu? Então, boa noite, Luciana. Você me permite chamar de Teacher Lu, né? Claro, Teacher Lu sempre, forever. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os internautas. E muito honrado também, muito feliz, né, pelo seu convite de estar aqui no programa. Parabéns pela iniciativa de levar às pessoas informação, conteúdo, aprendizado, entretenimento, enfim. Seu programa certamente vai ser um sucesso, como já tem sido, né? Muito obrigada. E estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Contar um pouquinho da minha história, então. Minha história, como de muitas pessoas, foi de uma infância bastante humilde, bastante simples, de um menino que tinha sonhos, né? Sonhos grandiosos, alguns já realizados, outros ainda por tentar realizar. Que legal. E a minha vida, ela sempre, por mais dificuldades que houvesse, né, sempre tive o privilégio de ter boas pessoas perto de mim, né, isso na minha família, bons amigos e pessoas das entidades nas quais fiz parte, assim como agora no mundo empresarial, porque a gente não consegue evoluir enquanto profissional, enquanto pessoa, sem pessoas que nos apoiam, que estão conosco nessa jornada. Torcendo pela gente, né? Torcendo por nós, né? Ajudando a gente nas dificuldades e também, obviamente, nas conquistas. E a minha jornada de vida, né? Ela sempre foi pautada em algumas entidades sociais, como você citou a JCI, que me orgulho bastante de fazer parte ainda hoje.
E além de tudo, né, um orgulho bastante grande em termos profissionais é fazer parte do Sicredi já há 16 anos. É uma empresa que me ajudou muito em termos de formação, inclusive buscar alguns desses sonhos aí que eu tinha sempre em mente. E falar um pouquinho da vida pessoal também, né? Eu sou casado com a Kátia Cláudia, temos 2 filhos, o Otávio e o Heitor. Eu ia mandar um beijo para eles, mas enfim, você já mandou um beijo, Kátia, meus filhos, que lindos. São meninos aí que sempre estão juntos, a gente está sempre muito junto, né? E isso é importante, né? Na nossa formação. É a nossa base, que, né? Exatamente, a gente consiga realizar muitos dos sonhos que a gente tem, né? Então, um pouquinho dessa história aí, né? Então, Gilson, e eu sei que você, né, com o tempo você acabou estudando inglês, que você tem algumas viagens, que você participou de intercâmbios. Como é que aconteceu tudo isso? Exato. Além da JCI, eu fiz parte por um bom tempo do Rotaract. Eu acho que é ali que começou toda essa história aí de fazer viagens, de ir para outros lugares, conhecer novas culturas e fortalecer aquilo que eu já tinha como convicção de que o inglês ele é fundamental, independente das circunstâncias, seja na vida profissional da gente, onde ele, eu diria hoje, é essencial, como mesmo nas suas atividades de lazer. Você vai fazer uma viagem de turismo, por mais que você ache que tem um inglês básico e vai saber se virar, você vai encontrar algumas dificuldades, né? Vai passar algumas gafes, se não souber falar inglês, né? Então eu considero que isso é fundamental. Quando eu entrei no Rotaract, e lá também participei ativamente, exerci muitos cargos, fui a muitos eventos, eu tinha um sonho, porque o Rotary Club hoje ele é caracterizado, dentre várias iniciativas que tem, os seus intercâmbios internacionais. Sim. E pelo Rotaract eu tive essa proximidade com o mundo rotário e eu tinha esse desejo de fazer um intercâmbio, porém eu não tinha a condição, pelo menos na época, de passar um ano fora do país. Como normalmente os programas de intercâmbio tem, você vai para estudar fora. E aí eu encontrei um programa de curta duração, um Exchange Short Term, né, um intercâmbio de curta duração, que a gente poderia optar entre 30 e 90 dias, é o período desses intercâmbios de curta duração, que é muito mais para divulgar o seu país, né, a gente é chamado embaixador da boa vontade nesses programas, e conhecer a cultura de um país que a gente visita. E aí eu consegui negociar na empresa, na época eu trabalhava na editora O Presente, aí alguns anos atrás, e eu busquei dentre os países que havia a possibilidade de ir à Malásia. Uau! Foi a Malásia o país que eu escolhi. Por quê? Porque eu queria conhecer uma cultura totalmente avessa ao que a gente vive aqui no Brasil, né? Tinha, por exemplo, outras opções, países mais próximos que são muito semelhantes ao que nós vivemos aqui. E a Malásia, por ser um país muçulmano, país distante, com vários valores diferentes dos nossos, né, eu entendi que aquilo seria benéfico para a minha vida. E foi lá, então, que eu me aventurei pela primeira vez, e lá que eu percebi, Lu, o quanto o inglês faz diferença na vida da gente. Ai, que bom que você percebeu, mas como é que você se virou? Naquela época o meu inglês, você falava, eu falava, mas assim, aquele inglês básico, né, que a gente acha que vai conseguir se virar e aí você se depara com várias situações que dificultam a sua vida, né. Mas eu fui muito bem recebido, o Rotary tem esse programa exemplar, né, as pessoas que lá lhe recebem fazem você realmente se sentir em casa. Você ficou num host, numa família, no caso, uma família que te recebeu? Foram 8 famílias durante 44 dias, praticamente a cada 3, 4 dias eu mudava de residência. E fui conhecendo 8 famílias diferentes. An intensive journey, né? Foi uma jornada bem intensa. Muito intensa. E a jornada aí toda hora estava mudando. Quando você estava acostumando com a família, mudava de família. Mudava o sotaque, mudavam os hábitos. Por mais que seja um país, mas os costumes familiares mudam. Né? Nós também temos costumes, nossas famílias mudam. Cada família tinha hábitos diferentes. E assim, pessoas das mais diferentes profissões, que o Rotary tem muito disso de valorizar as profissões. Então eu fiquei em família de pessoas humildes, fiquei em família de pessoas, enfim, bem-sucedidas. Foi um conjunto bem rico de conteúdo, de informação que levo até hoje para a minha vida. Que legal! E nesse intercâmbio, então, a gente, assim, apesar de ser muito bem recebido, as pessoas entenderem que o intercambista tem essa dificuldade de língua e há sempre uma compreensão mútua, a gente passa algumas situações indelicadas até, né, ao longo dessa jornada. Eu lembro de um exemplo, de uma passagem, Teacher Lu,
onde a gente teve a oportunidade, através dos rotarianos, de conhecer o primeiro-ministro da Malásia na época, a pessoa mais importante do país. Nossa, que legal. E numa passagem ali, havia muitas pessoas lá presentes num evento que a gente participou. A esposa do primeiro-ministro, né, chegou até mim, ela era uma senhora baixinha, né, olhou para cima assim e fez o seguinte comentário, né? Wow, are you a badminton player? Né, ela perguntou se eu era jogador de badminton, que é um esporte muito popular lá na Ásia e que normalmente os jogadores têm uma estatura mais elevada. E eu, na hora, ela falou tão rápido, eu não entendi o que ela perguntou, eu respondi simplesmente yes! E ela, uau! Porque na Malásia, um jogador de badminton, né, é uma pessoa diferenciada, né, um esporte, né, bastante valorizado no país. Não te convidado para jogar. Não deu tempo. Ah, né? Imagina se ela te joga, né, te convida, vamos jogar, let's play, né, badminton. Tava ferrado, né? Mas olha só. E ali eu percebi, então, veja como é importante numa pergunta simples, num diálogo simples, né, você ter o domínio da língua, né? É fundamental até para uma conversação básica, né? Sim, e mesmo porque muitas vezes eles nos perguntam sobre comidas, restrições alimentares, e se a gente não sabe falar, a gente acaba às vezes ficando sem comer, porque, né? Quando depende, assim, justamente por ser um país bem diferente, né? Exatamente. Nossa, mas que incrível! Então, a sua jornada, digamos assim, em termos de viagens, eu diria, seu aprendizado, né, de novas culturas começou dessa forma. E depois você foi passando por outros países, não foi? Sim, na verdade, a primeira viagem acaba te motivando a fazer outras, né? Aquela experiência, ela foi tão proveitosa para minha vida, né? Em termos, muitas vezes, de enxergar o mundo de outra maneira, você conhecer outras formas de pensar, outras culturas. Você valoriza até o seu próprio país, quando você retorna, né? Vê o que tem de errado aqui, mas vê as coisas boas que a gente tem também. Exato. Eu acho que a gente só passa a conhecer o nosso país muitas vezes quando saímos, né? Exatamente. Quando a gente passa a olhar com outros olhos, quando a gente passa a perceber o quanto lá fora é diferente, quantas coisas boas a gente tem, né, Gilson? Exatamente. Tem uma frase que a gente usa muito no Sicredi, aí nos programas internacionais, que diz assim, que quando você vai para fora, é que você passa a se conhecer por dentro. Exato. Justamente você valoriza as coisas boas que a gente tem, né? E aí, a partir dali, foram uma sequência aí de viagens, eventos, enfim, tudo com muita organização, com muita programação, que eu entendo que fazer uma viagem internacional não é necessário apenas recursos financeiros, você tem que ter planejamento, tem que se organizar, acho que todas as pessoas têm condição de fazê-lo, se colocar isso como uma prioridade. E aí, enfim, tive a felicidade de, por vários motivos, aí, fazer muitas viagens internacionais, já se foram aí 67 países. Então, nossa. Visitados. Eu te admiro muito por isso, porque eu acho assim que cada país tem uma característica específica. Então, tem alguma coisa muito legal, porque você comentou agora da Malásia. Alguns outros, bom, você vai ter várias histórias para contar, né? Mas enfim, o que mais te chamou atenção nessas viagens, essa questão cultural, em termos de comida, alguma intolerância, algum problema? Curiosidade, porque o pessoal, eu sei que muita gente está perguntando. Alguns países inusitados, a gente come algumas coisas assim, de fato, muito estranhas ao nosso paladar, né? Obviamente, quando um brasileiro vai para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo, a culinária é internacional, normalmente você não estranha tanto. Agora, você vai com um país, por exemplo, como a Tailândia, que tive a oportunidade de conhecer, esses países mais na região aí do Sudeste Asiático, eles comem algumas coisas bem estranhas, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de comer cérebro de macaco. Nossa! É uma coisa um pouco difícil até de acreditar, né? Mas lá, de fato, tudo que tem vida, eles comem, né? Então, são experiências, assim, interessantes, né? São histórias de vida, né? A Indonésia, por exemplo, eles comem carne de cachorro, né? Então, é absolutamente normal. Então, são valores diferentes, coisas que aqui a gente não valoriza, não prega, lá sim. Então, o que o intercâmbio ou as viagens normalmente fazem? A gente entender porque as pessoas agem daquela maneira e principalmente a gente respeitar as outras culturas, porque às vezes a gente vai para fora e quer que os outros países sejam iguais a gente. Exatamente. Muitas vezes eles têm aquele conceito cultural, a vida toda foi assim, então a gente tem que entender esse movimento e a gente acaba crescendo muito com isso. Nós é que somos o diferente. Exato, né? Somos os invasores. Eu acho que essa é uma das maiores lições quando nós saímos do nosso país, né? Porque nós temos uma noção, nós estamos em outras cidades, mas nós estamos no nosso país, né? Comunidade.
E aí quando eu saio eu percebo, nossa, realmente as coisas são muito diferentes. Eu não estou na minha zona de conforto. Exatamente. Eu preciso lidar de outras formas. E eu lembro muito bem de uma história, Gilson, quando eu estava trabalhando com uma turma, inclusive o Paulo Stoff, que deve estar nos assistindo. Naquela época eu estava fazendo aula, nós estávamos trabalhando sobre moedas, falando sobre moedas, eu estava trabalhando vocabulário, né, como era Libra. E eu falei, eu tenho um amigo nosso que viajou para Malásia, viajou para alguns lugares, eu vou ligar para ele para perguntar como é que era a moeda lá. E coincidentemente você estava na Tailândia. E eu liguei, então vamos aproveitar como é que é a questão da moeda, a questão do currency. E isso me marcou muito, porque eu liguei para você e não sei nem que horas eram. Isso foi no sábado de manhã. A aula dele, e assim, nossa, você foi tão solícito, né, explicou, eu não sei se você estava dormindo, que horas que eram, né? Outro fuso horário, né? Era por causa do fuso, mas eu nem imaginava que você estivesse viajando, que estivesse do outro lado, né, do mundo. Mas isso foi muito interessante, você comentou e eu falei, nossa, que legal. E essa questão das moedas até é uma coincidência, hoje eu trabalho no mercado financeiro, né, que mexe com moedas. E eu comecei, no retorno de cada viagem, a guardar uma moedinha ou uma cédula pequena, né, do país que eu visitei. E agora até meu menino, o Otávio, né, ele começou a colecionar moedas de outros países, né? Que legal! Então é uma questão até de cultura que passa de pai para filho, enfim, Sim. É muito legal, porque aí ele acaba viajando comigo mesmo estando em casa, né? Disso eu sei, tem um filho que coleciona muitas, é um numismata, né? O Felipe enfim, Felipe, beijo, né? Um outro dia ele vem contar também sobre essas coisas pra gente. Enfim, eu preciso agora dar um recadinho, eu preciso agradecer, tá? Gilson, a você, que foi a primeira pessoa que eu comentei sobre o Sicredi, você nos apoiou, né, prontamente, então muito obrigada, tá? Nós vamos passar agora, eu tenho a publicidade que nós queremos fazer, então muito obrigada às duas empresas, Berta Joias e Relógios, e ao Sicredi, que prontamente nos apoiaram, porque nós não fazemos nada sozinhos, né? Então muito agradecida, muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio, né? Legal. Enfim, então vamos acompanhar um pouquinho as nossas vinhetas, os nossos patrocinadores. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa. Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Então, pessoal, quero agradecer muito a companhia de vocês. Thank you so much. Obrigada aqui, o Alex Fabiano, que está assistindo conosco. Emerson Donini, nosso amigo. Gilson mandando um abraço para você também. Sempre dizendo que estamos na vanguarda. Thank you, Emerson, so much. Fernando Braga, aluno da Leader School lá de Brasília. Fernando Braga é incrível. Thank you so much. Um abraço para a Yara, Fernando, a Júlia de Oliveira. Enfim, nós temos tantos comentários. Ai, Amélio, Douglas. Thank you so much. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E continuem com a gente. Compartilhem essa live, concorram um brinde especial da Berta Joias e Relógios no final do programa, ok? Muito bem.
Voltando então, Gilson, vamos entrar um pouquinho então na sua linha mais profissional hoje, falando um pouquinho de você. Com todas as experiências que você teve de forma internacional, você acredita que isso tudo transformou você enquanto profissional, te tornou um profissional mais completo, com uma visão um pouco mais diferenciada de como você, não sei, em que sentidos você acha que isso pode ter te afetado? Ou que te influenciou? Sem dúvida, Lu. Eu vejo que o mercado de trabalho hoje é extremamente competitivo. A gente vê nos nossos processos seletivos que a gente faz, são processos bem profissionais, a quantidade de pessoas que nos procura. E hoje o mercado ele é autoseletivo, né? Muitas vezes alguns detalhes fazem uma grande diferença, ou seja, o algo mais que a gente fala que o profissional precisa buscar para ter uma formação mais completa. Tendo em vista que muitas vezes você está num processo seletivo onde muitas pessoas boas estão participando. Né? Vou até usar uma analogia, a gente fez recentemente um evento com a participação do nosso campeão olímpico na natação, César Cielo. E ele usava esse exemplo, quando você chega numa final olímpica e olha para o lado, você tem 8 atletas de países distintos, todos excelentes atletas. Então, o que vai diferenciar numa competição de 50 metros, por exemplo, onde é 20 segundos e o vencedor vai se dar por milésimos, né? É o algo mais. É aquele detalhe psicológico, é aquela preparação, aquela mentalização, é o diferencial que faz um treino mais aprofundado, que vai fazer com que aquele atleta tenha êxito. Isso vale para toda a vida profissional, qualquer profissão, né? Ou algo mais que você faz, seja na sua formação, num complemento ao seu trabalho, vai fazer a diferença muitas vezes no trabalho. E eu entendo que todas essas viagens, o inglês, as culturas, a mentalidade que você adquire quando tem essas vivências diferenciadas, elas de alguma forma vão contribuir para a sua formação. Seja na forma de pensar, seja na forma de agir, seja no seu modelo, né, mental de trabalho. Então, todas essas oportunidades que através do inglês a gente teve oportunidade de vivenciar, elas certamente somaram para que também ao longo da jornada profissional a gente pudesse aplicar tudo isso que a gente vivenciou de alguma forma no relacionamento com as pessoas. E a gente entende que não é aí só currículo que vale, né? Ou seja, ter aí experiências ou cargos já exercidos, e sim o dia a dia, a convivência com as pessoas, a forma como você as trata, o conteúdo que você traz para dentro do teu negócio. Então eu entendo que essas vivências todas somaram muito, né, Lu, na formação. E com certeza te tornaram, né, um grande profissional que você é hoje. E pensando em termos profissionais, você poderia contar para nós, Gilson, você tem ainda planos, o que você almeja enquanto profissional ou enquanto sonhos pessoais, o que você acha, aquele algo que você gostaria de conquistar? Eu acho que todos nós trabalhamos, né, enquanto profissionais para deixar um legado. Um legado a gente deixa através das nossas atitudes, através do nosso jeito de ser e não necessariamente dos cargos que a gente exerce. Né? Então, nós temos esse pensamento de deixar um legado positivo, especialmente para filhos, mas também para as pessoas que conosco convivem e para a sociedade. Eu acho que por isso a participação até em entidades aí tem um pouco desse olhar, né? Você está contribuindo para ter uma sociedade melhor e por consequência você faz parte, né? Ou seja, você também se beneficia. E eu tenho alguns sonhos, né? Obviamente, profissionalmente a gente quer continuar crescendo. Nossa empresa, felizmente, está muito bem, uma empresa sólida. Que eu tenho bons colegas trabalhando conosco, profissionais aí que são muito focados no que fazem. E obviamente que a gente deseja que a empresa continue crescendo e a gente cresça junto com ela. Uma empresa hoje, a nossa especificamente, Sicredi Aliança, de 1 bilhão e 700 milhões de ativos, se tornou uma grande empresa, grandes responsabilidades, mas com muitas oportunidades ainda de continuar crescendo pela frente. E como a nível pessoal, Lu, eu tenho, claro, alguns sonhos, né, especialmente aí na formação dos filhos e tudo mais, mas um desejo que eu lá atrás já tinha e estou em busca dele. Eu sei que é bem difícil, depende, como eu falei, de muita organização, muito planejamento, mas eu tenho um sonho de conhecer 100 países. Que legal! Então estamos aí no 67. Então não faltam tantos. Mas... Eu já teria bem mais para visitar. Olha que eu já visitei alguns, mas ainda não cheguei nem perto do seu nome.
Mas isso é muito legal. E acaba assim, Lu, quando você planeja uma viagem, por exemplo, a gente na JCI tem os congressos mundiais. Uma vez por ano tem um congresso mundial. Normalmente eu me organizo para ir a cada 2, 3 anos, aí, conforme o tempo e as condições permitem. E aí quando você visita um país, normalmente você já olha no entorno, vou visitar 2, 3, né? Aproveita a mesma viagem, os mesmos investimentos para conhecer mais do que um lugar. Sim. Vou dar um exemplo aí, no ano passado a gente foi num congresso mundial da JCI, era em Goa, na Índia, a localização do congresso, e não tem voo do Brasil para a Índia, então a gente decidiu fazer uma escala em Doha, no Catar. E aí já aproveitamos fazer um stopover, fomos conhecer Doha, né, que vai ser a sede da Copa do Mundo de 2022. E aí depois, no entorno ali, a gente olhou perto da Índia o que tem para conhecer. A gente acabou parando lá no Nepal, né, um grupo aí de amigos, de empresários aí de Marechal até nos acompanhou. Fomos conhecer o Everest, enfim, e aí acabamos indo para o congresso na Índia. Então, normalmente uma viagem acaba você conhecendo mais do que um lugar. E fazendo amigos. E faz amigos, por que toda parte. parte. É a coisa mais legal. E eu tenho mais alguns comentários aqui. A Sara, que esteve aqui conosco semana passada. Obrigada, Sara. Thank you so much. Ai, que legal. Congratulations. Parabéns da Gislaine. O Fernando Fenner também está assistindo conosco. O Isaías Seidel assistindo. Muito show. Jean também. Aline. Clarice Lang dizendo que parabéns ao programa, parabéns ao Gilson, que é uma excelente pessoa, um exemplo de vida. Que legal. Thank you, obrigada, pessoal. E a gente estava comentando antes sobre dicas de inglês e a gente comentou sobre moedas. Então, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é a questão de moeda. Como a gente fala moeda? Moeda em física, a estrutura, coin, né? Coin, que muita gente já conhece. Mas quando nós falamos em moeda, em termos de valores, nós falamos currency. Currency. E quando falamos de taxa de dólar, ou taxa do real, a taxa, né, da moeda, nós chamamos de rate. Então, alguns alunos me perguntaram, teacher, você poderia falar sobre isso? Então, vou justamente explicar um pouquinho hoje a questão do dollar rate, que seria a taxa cambial. Dollar rate, então essa expressão dollar rate é a taxa, é o câmbio. Quando você viajou, quais as moedas que você teve que usar? What the currencies, né? Porque não são as coins, a moeda física é o coin. Mas em termos de currency, né, Gilson? Você teve que passar por vários países. Você passou por vários países, mas você teve que passar por várias currencies também? Ou você conseguiu se virar bem com dólar? Como é que foi? O viajante internacional tem esse desafio, né? Tem que estar um pouquinho por dentro da questão do currency, senão até perde dinheiro, né, nas conversões. O dólar, obviamente, é a moeda internacional, onde você vai, tendo dólar, você se vira, né? Você tem condição de fazer o câmbio, né, pela moeda local. O real, por exemplo, você vai ter uma dificuldade de ir lá para a Malásia e querer converter real na moeda da Malásia. Então, normalmente, quando você viaja, a gente acaba levando o dólar, ou o euro, né, quando vai para os países europeus. E chegando no aeroporto do país do destino, normalmente já se faz o câmbio para a moeda local. Especialmente porque a gente tem uma dificuldade até de usar o dólar. Vamos pegar esses países do leste asiático. Eu vou dar um exemplo, Taiwan, a gente foi num congresso. Você chega com dólar, às vezes você usa moeda, até porque hoje o cartão de crédito está muito difundido no mundo todo, então, normalmente se usa cartão. Mas você vai lá numa feirinha, por exemplo, comprar uma lembrancinha. Né, o feirante, o pequeno feirante ali, que você quer levar uma lembrancinha de viagem, nem sempre aceita dólar. Então é importante você ter a moeda local. Então, ao longo desses 67 países aí, muitos deles, por exemplo, a moeda é unificada, como o euro, é aceito em vários países da Europa. Mas se você for, por exemplo, para a Suíça, que não faz parte da zona do euro, você já tem que ter o franco suíço, que é o currency, né, a moeda local. Então, entrou na Suíça, tem que cambiar o euro pelo franco suíço. O exemplo da viagem do ano passado, né? Chegamos lá no Catar, tem que fazer o câmbio do dólar pela moeda do Catar. E aí no final, quando você vai sair do Catar, por exemplo, a gente foi para o Nepal, puxa, estou com dinheiro do Catar ainda, ou eu levo para casa de lembrança, ou eu tento fazer o câmbio de volta para o dólar, para não sobrar ou não perder aquele recurso. Porque você vai lá para o Nepal, aí você já cambia o dólar pela moeda do Nepal. Então, assim, as viagens têm até esse legado positivo, né? Você começa a entender de moedas, você começa a entender de conversões,
Eu fiz algumas viagens assim internacionais até já com os filhos, né? Até eles começam a entender. O meu menino de 7 anos, ele já começa a fazer conversões, né, o Otávio? Justamente porque é um aprendizado muito grande que a viagem proporciona. Que legal! Muito legal saber isso. E muitas pessoas às vezes confundem, né? Quando a gente fala em euro, em inglês a gente fala euro. Euro. Aí eu falo, teacher, mas eles falam uma palavra tão estranha, né? Quando a gente não conhece, ouve pela primeira vez, se escreve euro, mas nós falamos euro. E a libra também, né? Pound, que é outro símbolo. Então, muitas vezes, quando você vai para a Inglaterra, especificamente, não se aceita euro, não se aceita dólar, é pound. Então, só para trabalhar justamente porque há pedidos, então, de alguns alunos, né? A teacher explicou. Algumas pessoas, Gilson, me pediram para falarmos sobre negócios, mas aí eu acho que a gente combina um outro dia só para falarmos sobre negócios, porque hoje o objetivo era a gente conhecer um pouco desse outro lado do Gilson, né? Conhecer um pouco dessa formação, que eu acho que é um exemplo para muita gente e que ninguém faz pela gente, né, Gilson? Exatamente. Ninguém faz por nós. Nós é que temos que correr e fazer, né? Enfim, eu gostaria muito, você já comentou sobre JCI, mas muita gente está chegando agora. Qual a importância da JCI na sua vida? Uma importância fundamental. A JCI é uma organização formidável, uma escola de formação de liderança, de empreendedorismo. Ela foi caracterizada há muitos anos pela questão da oratória. Ainda hoje ela lhe caracteriza. É um projeto muito bacana, até que a JCI finalizou aqui em Marechal há alguns dias, do qual nós fizemos parte, inclusive, sim, que é o Oratória nas Escolas. Que é um projeto incrível, sim. Fantástico. Incrível. Teacher Lu foi jurada lá. E a oratória caracteriza a organização, porque entende-se que as pessoas que vão liderar empresas, entidades, na própria sociedade, a oratória ela é fundamental. E a JCI, ela me ajudou desde lá, eu faço parte desde o ano 2000, na minha formação. Gostei dessa organização, gostei de fazer parte, primeiro pelas pessoas que lá estão, é um ambiente super familiar, onde a gente se sente bem, onde a gente vai para aprender, onde a gente vai para errar, porque lá é uma escola onde você treina muito, então muitas vezes é o local para você se ambientar com as suas próprias deficiências. Oratória, por exemplo, era uma grande deficiência minha. Sério? Tinha muita timidez, muita vergonha. E a JCI me ajudou muito nesse aspecto, né? Enquanto profissional, enquanto essa participação na sociedade, ela faz a gente se sentir parte, ela faz esse senso de pertencimento, estar muito presente, e ela nos dá oportunidades. A gente sempre fala que a JCI não faz nada por nós, ela nos dá oportunidades da gente fazer por si mesmo. Então ela me proporcionou aí cargos, eventos, troca de experiências e especialmente networking. Né? That's amazing. A gente considera hoje fundamental nesse qualquer mundo profissão. Você se relacionar. Eu me lembro sempre de uma passagem do Shinyashiki que diz, e se você quiser avaliar se uma pessoa teve sucesso na vida, veja quantos livros ela leu e com quantas pessoas ela se relacionou. Exato. Ou seja, conhecimento e networking, né, que é fundamental. Então a JCI proporciona tudo isso para a vida da gente. Que legal. Bom, eu sou fã, né? Sou fã. Rotary, né? Sou rotariana, como nós comentamos, você comentou do programa do Rotaract, né? Então, deixo aqui registrado também um abraço aos nossos companheiros, né? Em nome do presidente Vitor Santolim, deixo um abraço aos meus companheiros, porque realmente são instituições que fazem a diferença na nossa vida e fazem a diferença na vida daqueles a que se permitem ser tocados por elas, né? Porque eu acho que nada, como você disse, as oportunidades existem, né? Nós é que temos que agarrar, nós que temos que correr atrás. Enfim, mais uma coisa, Gilson, que eu gostaria de perguntar para você. Em relação hoje aos jovens empreendedores, né? Essas pessoas que estão... Porque a pandemia mudou muito o mercado, mudou tudo hoje, né? E nada mais hoje vai ser, né, como já foi ou como era, isso é fato. Nada mais será como foi. Exatamente. O que você acha em relação às pessoas, qual é o legado de tudo isso? Porque tudo, por pior que seja, sempre tem um lado bom. Qual seria a sua visão nesse aspecto? Qual é o lado bom que essa pandemia trouxe? No sentido de, sabemos que muitas pessoas estamos passando por situações muito ruins, né? Não estamos abonando os problemas ou diminuindo de forma alguma.
mas eu acho que em alguns setores, em alguns momentos, alguma coisa positiva ela nos trouxe. Sim. O que você acha que na sua vida, ou que você acha agora para o mercado, ou que você acha para os empreendedores que estão aqui hoje trabalhando, todo mundo tentando se reestruturar, se reerguer, o que você acha que ela acrescentou, o que poderia ser aprendido como lição, na verdade, dessa pandemia? A pandemia ela vai deixar, obviamente, muitas lições negativas, né, especialmente aí na saúde financeira das nossas empresas, né, até de muitas pessoas que se beneficiam das empresas também. Mas existem legados positivos, sim. A pandemia fez as pessoas mudarem a sua forma de pensar. A gente hoje percebe que não precisa estar presente em tudo, que existem formas diferentes da gente fazer uma reunião, por exemplo. E nós, na nossa empresa, temos adotado bastante isso, né? As reuniões hoje se tornaram virtuais, sem a necessidade das pessoas perderem tempo se deslocando, sem custos desnecessários, na comodidade do seu lar ou da sua residência ou da empresa, no local onde trabalham. E especialmente na questão tecnológica, Teacher Lu, a gente vê que a pandemia acelerou o processo. Algumas coisas que estavam por vir, já estavam programadas para o futuro, a pandemia acelerou. Alguns ganhos aí que nós tivemos em todos os mercados, né? Fazendo com que essas tecnologias fossem focadas para que atendessem a necessidade do momento. Então, em termos de tecnologia, foi fundamental, e especialmente no modo de vida das pessoas, a gente também considera que ela vai trazer esses benefícios, né? Das pessoas entenderem hoje a importância de estarem próximas, a importância até de você estar mais presente no convívio familiar, né? Hoje, principalmente quem viaja bastante, né? Está mais em casa. Então, tudo isso são fatores que vêm somar no nosso entender e que vão ficar delegados mesmo depois que a pandemia passar. E principalmente, né, Gilson, investir na sua formação. Sem dúvida. A partir de agora não, esse momento todo, acho que nos fez refletir muito sobre isso, e as pessoas têm percebido que cada vez, se antes nós já tínhamos que ter diferenciais, agora ainda mais, né? Então nós comentamos, claro, a Leader School é uma escola de inglês, nós estamos falando de inglês, mas não apenas o inglês. Eu acho que todos somos profissionais. A Leader School Connection é isso, ele quer mostrar as conexões. Então, muitas vezes as pessoas querem ter uma profissão ou ter uma oportunidade, mas não investem na sua formação. É necessário investir na sua formação, é necessário investir em vários setores, não só em línguas, como você comentou no início da nossa conversa, justamente a questão de várias habilidades. Em inglês nós chamamos de soft skills e hard skills, né? São habilidades leves, habilidades que vão fazer o diferencial, não só a sua formação, a sua graduação, mas aquelas diferenças. Em termos de contratação, você já comentou que isso é levado em consideração, muito. Mas como eu comentei, ainda tem pessoas chegando, eu estou percebendo que tem gente chegando aqui. Que conselho ou o que você diria para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para essas pessoas que estão hoje buscando seu espaço, Gilson? O que você acha que seria interessante que elas considerassem? Para os jovens, né, eu entendo que, como falamos antes, o mercado está cada vez mais competitivo, então você procurar se diferenciar, procurar ter algo mais em relação ao que o mercado ou a maioria das pessoas tem, vai fazer muita diferença, né? Eu vou até usar o exemplo do próprio inglês, que não é de hoje, Teacher Lu. Lá no início da minha carreira profissional, eu passei num concurso da Itaipu Binacional. E fui passando as várias fases, até a fase psicológica, lá, enfim, até chegar à entrevista com os diretores na época. E aí você chega numa etapa final, entre milhares de pessoas que fazem um concurso, de repente você está ali entre 2 ou 3 pessoas. E aí o que te diferencia? É o algo mais. E na época eu não tinha um inglês fluente. E as pessoas que estavam comigo no processo seletivo ali tinham um inglês fluente. Por uma empresa binacional, uma empresa que eventualmente você tem oportunidades internacionais de representar essa empresa, o inglês pode ser fundamental. Então naquela época eu já percebi a importância que teve, né, num processo seletivo ali, enquanto isso te diferencia. Então no mundo de hoje isso ainda mais. Daqui a pouco não é só um inglês, você saber falar um espanhol, você línguas, ter né? alguma habilidade diferente, especialmente nessa questão de inovação. O mundo hoje exige inovação, as pessoas precisam buscar aí as tecnologias que estão, né, presentes. Hoje a gente sente, Lu, até as pessoas de idade aí buscando tecnologia, buscando se aprofundar, buscando se inteirar, porque o mundo está exigindo isso delas. Exatamente. Coisa que há muitos anos atrás não era uma exigência. E acima de tudo, né,
Depende muito das profissões, obviamente, mas para quem quer liderar empresas, tem que entender de gente. Exato. Né? Por mais que você tenha um domínio de tecnologia, de ferramentas, o mundo de hoje faz conexões entre as pessoas. Se você não entender de comportamentos, não entender de como as pessoas agem, pensam, se comportam, você pode ter uma dificuldade enquanto líder. Então, entendemos que isso é fundamental e a própria pandemia despertou essa necessidade da gente entender de pessoas. Nossa, Gilson, que bacana. A gente poderia ficar aqui horas falando, né? Mas vamos combinar de um outro momento. Como o pessoal pediu aqui, eu tenho aqui os recadinhos também. O Luiz Felipe Priester mandou um abraço. Sensacional o programa. A doutora Loiva Refante também. Dário Locke, Graciele Becker, Adri Capes. Muito obrigada, o pessoal. Matiel Roloff, thank you so much. Mandando a Sara, mandando mais uma vez um abraço. Juan Canitz. Muito bacana, eles desenvolvem um trabalho muito bonito com o badminton. O Fernando Fener, Gilson, grande profissional. Ele vai conhecer os 100 países. Sei que ele batalha pelos objetivos dele sempre. O recado que vai com certeza. Fernando, grande parceiro de jornada aí. Diretor executivo. Ele é incrível. Vamos combinar, Fernando. Te aguardo aqui. A Luzia Dias, Tatiane Dias dizendo, Luciano e Demar, né? Falando, mandando abraço, também estão acompanhando o programa. Enfim. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você, Gilson, pela sua disponibilidade, agradecer pela parceria com o Sicredi, apoiando nossa iniciativa, apoiando o Leader School Connection. Obrigada a você que está nos acompanhando. Nós já temos o ganhador de quem vai levar para casa um brinde da Berta Joias e Relógios. Quero lembrar então a vocês mais uma vez que o nosso programa, que o Leader School Connection, ele vai ao ar aqui na página Piccolo Esporte Notícia, canal 4, Paraná Mídias TV, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Todas as terças-feiras, às 19h30, sempre ao vivo, estou aqui, aguardando você. Quero a sua companhia, sempre. Obrigada por estar conosco, thank you so much. E, mais uma vez, agradecer a você por estar aqui conosco, ao Sicredi, a Berta Joias, Relógios e Ótica, por estar sempre do nosso lado, sempre oportunizando, né, essa nossa parceria. Thank you, Gilson, so much. Eu sempre digo que eu sou suspeita, porque eu sempre admiro as pessoas que lutam pelos seus sonhos e que, né, e fazem de tudo para conquistar aquilo que almejam. E você é uma pessoa que sempre, eu conheço você há muito tempo, né? A gente se conhece há muito tempo, foi meu aluno já há muito tempo. Mas enfim, e muito orgulho e que a sua jornada com certeza seja ainda maior, no sentido de que você conquiste. Eu tenho certeza, Gilson, que você vai conquistar muitas coisas grandiosas estão por vir. E thank you so much for being here tonight. Obrigada mesmo, de coração. Então, a ganhadora é a Cristina Marcondes! Ai, que legal! Que bacana, Cris! Very happy for you. Então, o brinde está disponível lá na Berta Joias e Relógios a partir de amanhã. Cris, você pode retirar. E thank you so much, obrigada por nos acompanhar, obrigada por compartilhar as nossas lives, né? Vocês compartilharam. Semana que vem tem mais, temos mais brindes para vocês. E, enfim, thank you so much. Agradeço de coração a sua companhia, todas as terças-feiras, às 19h30, Leader School Connection. Aguardo vocês. Bye!